Boa noite. Esse episódio vai ser um episódio relâmpago. Eu estava dormindo, acordei faz algumas horas e eu quero contar o meu sonho, que eu acho um sonho muito sui generis. Eu já esqueci alguns elementos do sonho porque a gente vai esquecendo, é normal, é natural. Então eu tenho que contar logo antes que eu esqueça, mas no meu sonho, nesse sonho, eu estava desempenhando algumas atividades ali do cotidiano relacionadas ao trabalho, né? Mas com uma certa tensão, e sendo interrogado por pessoas, tendo ali contato com as pessoas. E em algum momento, dentro desse contexto do sonho, eu me viro para as pessoas e pergunto assim: qual é o plural de lápis? Pergunto para as pessoas: qual o plural de lápis? Né? Existe um plural de lápis? Porque eu falo o lápis, os lápis. É uma palavra coringa, ela serve para o plural, para o singular. Não, eu fiz essa pergunta. No meu sonho. Surgiu ali. Completamente fora do contexto do próprio sonho. Porque ele, sei lá, eu não lembro agora, porque eu esqueci o que eu estava. O que estava se passando no sonho, o que eu estava resolvendo com as pessoas ali. Eu só falei, qual é o plural de lápis? E as pessoas pararam para tentar responder. E aí nesse momento eu acordei. Eu acordei um pouco, né? Acordei. Mas sabe aquele momento em que você acorda porque você não tá mais sonhando? Meio que você se dá conta muito rápida e brevemente que você tá dormindo, mas você não abre os olhos, você não desperta completamente, você tem um flash de consciência e do seu próprio corpo, né? Porque quando você está sonhando, você não tem consciência do seu corpo, sente seu corpo. Você sente apenas a bruma do sonho, o, o espectro metafísico, ainda que concreto, onírico do sonho. E aí tem esse momento em que você quase desperta por completo, porque você já não sonha mais, você toma consciência da sua materialidade enquanto pessoa e que você está dormindo, mas é uma consciência provisória, tênue, frágil, entre a consciência plena e o mundo onírico do sonho. E nesse estado de existência, de pensamento, eu pensei, nossa, eu estava sonhando. E me perguntei qual o plural de lápis. E aí eu me perguntei qual seria o plural de lápis. Me ajeitei na cama, num fluxo automático de movimentos e voltei a dormir. Voltei a dormir e aí eu sonhei em outra situação, onde eu estava caminhando na rua, sozinho, pensando pensamentos, e um dos pensamentos que estão sendo pensados enquanto eu penso ao caminhar na rua é: qual o plural de lápis? E meu sonho continuou, normalmente. Continuei caminhando e não lembro agora se o que aconteceu nesse sonho que eu estava andando na rua. Mas em algum momento eu acordei, aí sim de fato despertei da ilusão do Dr. Hipnos, do Deus Hipnos, melhor dizendo, porque eu queria ir ao banheiro. Então senti aquele aperto leve, porém incômodo na bexiga,
indicando que aquela excreção baseada em ureia estava por muito adormecida, porém latente na minha bexiga. Aquele momento que você sente uma dor, dá vontade de urinar, só que é a dor de quando você segura e espera, né? E nesse contexto, então, eu me despertei e emergi do mundo de, de sombras, do fluxo mental, do inconsciente. Me pus sentado, primeiramente, sobre a cama e levemente me levantei, caminhei até a porta, abria lentamente e apenas pela metade, o suficiente para que meu corpo, em uma posição diagonal, pudesse perpassar os portais do quarto onde meu corpo se enclausurava, e dei tímidos e sonolentos passos até o banheiro, não muito distante. Me sentei ao vaso, sim, porque apesar, né, de ser homem, eu gosto aprecio, melhor dizendo, o comportamento de urinar sentado por uma questão de facilidade, né, e de limpeza, de evitar com que os meus dejetos líquidos possam inadvertidamente e, por certas vezes, incontrolavelmente respingar seu conteúdo ao longo das bordas plásticas e de porcelana do vaso. Então é muito mais fácil e exige muito menos esforço sentar-se e urinar. Porque o ato de urinar em pé exige o manuseio do fallow pênis de forma tal que imprima um ângulo, uma angulação neste membro do corpo, aonde o fluxo do jato possa ser direcionado de maneira correta e precisa até o vaso, até a embocadura do vaso. Entretanto, é muito comum que o jato se duplique ou se projete de uma maneira tal que gotículas desse fluxo contínuo jorrem e repousem nas bordas e nas beiradas do vaso sanitário, sujando, né, ele, o que seria inoportuno. Fora que o entrechoque do jato urinário se debatendo sobre a água no fundo do vaso ou sobre as paredes laterais desse objeto de louça, cria um ruído distinto
do ato de urinar que incomoda ao meu ouvido e pode soar também incômodo à pessoa que fora do banheiro possa escutar esse ruído. Ainda mais em um horário da manhã muito cedo, onde se evita executar ruídos e sons que possam despertar as pessoas da casa. Ainda mais porque o banheiro era muito perto dos quartos onde repousavam os outros indivíduos dessa residência. Assim sendo, por preferência pessoal, sentei-me ao vaso e realizei o meu ato. E nesse momento eu pensei: qual o plural da palavra lápis? Um pensamento que, como um raio, passa pelos neurônios e, da mesma forma que vem, já se desvanece e retorna a um local de insignificância dentro do esquema de pensamento, mas que rememora e repousa sobre a memória como uma reminiscência, na memória do presente como uma reminiscência da mesma pergunta feita em sonho. Daí, levantei-me, lavei as mãos, puxei o fio da descarga de forma breve, a fim de gerar o menor ruído possível. Voltei para o quarto e deitei-me no leito da onde havia me levantado e no qual repousava ainda a minha companheira, completamente adormecida e ignorante em relação à minha breve saída da cama e dos pensamentos que me atormentavam. Assim que retornei a me deitar, me cobrindo com a coberta bagunçada e jogada ao lado, voltei a pensar, apenas de relance. Qual o plural da palavra lápis? E dormi. Algumas horas mais tarde, quando já o relógio tic-taqueava e berrava o seu alarme, urgindo o despertar, tanto meu quanto de minha amada, pus-me de pé. Acordei minha sonolenta companheira. É ela também de pronto, mas muito lentamente, começou o seu ato processual de despertar. Vestimos nossas roupas
para exercer as tarefas laborais, no caso dela, ou no meu caso, as tarefas domésticas que eu deveria desempenhar, então, e vestindo a minha calça e depois calçando o meu sapato, amarrando os cordões que o amarravam, lembrei-me da pergunta que desde a mais tenra manhãzinha me passava aqui e acolá. Qual o plural de lápis? E dessa reminiscência agora completamente desperto e plenamente consciente de minhas faculdades mentais, aí sim contei para minha companheira, já agora bastante ágil, buscando se acomodar em sua cadeira reclinável em frente ao seu computador, em processo também de acordar, ligando, configurando o BIOS, tic-taqueando os uns e zeros em seu código binário infinito e quase que indecifrável para mim. Bem, é nesse momento que eu pergunto para ela: meu amor, qual o plural de lápis? Existe plural de lápis? Eu sonhei que em algumas situações, dentro do meu sonho, eu me perguntava e perguntava para outras pessoas qual o plural de lápis. E ela disse: eu acho que é lápis. E eu falei: é, eu também acho. Mas foi uma pergunta que surgiu no sonho, como se fosse algo que tivesse de ser descoberto. Muito rapidamente, a minha companheira passou a ignorar o seu computador que estava ligando, pegou seu aparelho telefone e, de um instante para o outro, pesquisou no buscador de websítios Google qual o plural de lápis. E esse mago binário, com seus uns e zeros, tic-taqueando invisivelmente dentro de seus processadores de hardware e seus softwares, deu a resposta. O plural de lápis é lápis. Dando-me por satisfeito. E já de cadastros atados, me levantei, despedi-me de minha companheira e parti. Mas parti não mais como o mesmo. Parti conscientemente, sabendo, agora e para todo o resto de minha vida, que diante da pergunta e da dúvida, qual o plural da palavra lápis, a resposta é lápis. Boa noite.